galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia com o escândalo do INSS ainda nas manchetes dos jornais. Gente do céu, sem nenhuma sombra de dúvidas, é o escândalo mais longo de toda a era Lula 3. E não tem como uma coisa que está durando tanto tempo não estar causando algum tipo de estrago na imagem do Lula. E aí a Globo já começa a falar sobre isso. Tem uma matéria aí muito curiosa sobre o irmão do Lula. Como é que ele chegou onde ele estava? Onde ele está, na verdade, né? Ele ainda não saiu do Sidnap. O Lula tem alguma participação nisso? Segundo a Veja, vocês vão ver já já. Aí tem mais algumas coisinhas pra gente falar sobre essa situação, para depois entrarmos na nossa linda democracia. O Lula não quer, de jeito nenhum, nem aquele projeto meia-boca aí da turma do Centrão de Anistia. O Lula não quer nada, de jeito nenhum. E eu quero falar sobre isso, quero falar sobre a turma do Estadão. Eles estão demais, né? Estão sem freio, estão vendo aí o campo livre para avançar com a terceira via. Aí tem algumas coisinhas curiosas que eu não vou adiantar, curiosa mesmo, nessa segunda parte. Na terceira, vamos falar do seu Donald Trump, do seu Luiz Inácio Lula da Silva. Eu coloquei o Biden porque o Trump aí tomou uma medida que o Wall Street Journal já está chorando, já está se jogando no chão, falando aí que se fosse para fazer isso, podia ter colocado o Partido Democrata. Por outro lado, o Lula está fazendo uma medida que eu tenho certeza que o Washington... não foi o Washington, foi o Washington Post do New York... Não, foi o Wall Street Journal. Se vê o Lula, Ave Maria, fica feliz da vida. E aí tem algumas coisinhas sobre eleições para falar com vocês. Eduardo Bolsonaro recebeu uma visita lá nos Estados Unidos. Dessa vez não foi ninguém ligado da administração Trump, nem os conservadores americanos. Quero falar sobre isso. Enfim, tem muita coisa nesse tópico. Falar sobre ideologia. E no fim, tem as notícias do Brasil de Lula, que eu não sei se vai dar pra gente comentar sobre elas hoje. Depois dessa longa introdução, como irmão de Lula ascendeu em sindicato investigado por fraudes no INSS, o famoso Sidnap. Aí, subtítulo, a Veja já dá uma pesca, uma colinha. Lula, né, presidente Lula. Lula pediu a um amigo que dirigia a entidade para que desse emprego a Frei Chico. Pô, mas, assim, uma coisa dá emprego aí pra ele. O cara pode ser, não sei, secretário, recepcionista, zelador. Não. No topo, na cúpula do sindicato. Né? Frei Chico é um homem de história, né? Irmão do Lula. Você também é santo. Fundado em 2000 e ligado à força sindical do Paulinho da Força, o Sidnap é apontado nas investigações como a terceira entidade que mais arrecadou com os descontos ilegais. Nas aposentadorias entre 2019 e 2024 foram 259 milhões de reais neste período para a Polícia Federal. A entidade deixou de apresentar a documentação necessária para comprovar que fez os descontos com a autorização dos associados. Olha só, isso é importante, Porque a gente comentou nos últimos dias, né, sobre a ação da AGU. Parece que a AGU esqueceu algumas entidades na hora de ir pra cima igual a leão. Frei Chico, irmão de Lula, chegou ao sindicato por intermédio de Lula. Interlocutores da força sindical contam que Lula era amigo de João Batista Inocentini, ex-presidente da entidade. Lula pediu a Inocentini que acomodasse Frei Chico em algum posto do Sidnap. Realmente é o nome de um típico amigo do Lula. Ele é Inocentini, né? Lula adora o Inocentini para não, todo mundo é inocente, é Inocentini, é o nome perfeito para ser amigo do Lula. Inocentini faleceu em agosto de 2023, deixando a presidência do sindicato para Milton Batista de Souza, que comanda a entidade até hoje. Foi ele que, em agosto do ano passado, decidiu colocar Frei Chico na chapa como vice-presidente. Irmão de Lula, possui diversas atribuições. Dentre elas, substitui Souza em caso de ausência. Veja só, né? Presidir ser o chefão da coisa toda. Participar da elaboração de regras internas e definir o valor das mensalidades cobradas de quem se filia ao sindicato. Irmão do Lula, viu? Aí a Veja relembra, para quem não viu, que apesar de ser citada na investigação da Polícia Federal, o Sidnap foi poupado de medidas recentes tomadas pelo governo Lula em relação às fraudes.
A AGU, por exemplo, não incluiu o sindicato na lista de entidades que tiveram os recursos bloqueados para ressarcir os aposentados que foram vítimas do esquema. Lembrando que no início da matéria, por isso que eu falei, o Sindinap deixou de apresentar a documentação necessária para comprovar que fez os descontos com autorização dos associados. Quem pediu isso? A Polícia Federal. Não mostrou, mas por alguma razão, a AGU do Lula não foi para cima do sindicato, que o irmão do Lula é basicamente o segundo no comando geral. Aí, como eu falei no início, né? A crise do INSS fez a popularidade do governo voltar duas casas. Essa matéria aqui é engraçada. Eu acho que essa matéria até é para rebater a nota que a gente comentou ontem, porque também saiu na coluna do Lauro Jardim, que no final atacava o Sidônio. É uma nota do Sidônio aqui agora para rebater quem estava atacando ele também no Globo. Tá linda essa briga do PT, utilizando a coluna do Lauro Jardim para se atacar. A crise do INSS voltou duas casas no tabuleiro da reconstrução da popularidade de Lula. Aliás, Sidônio tem dito, aliados, que a crise consumiu todo o avanço que havia conseguido nos últimos meses. E a sensação de seu entorno é de que vai precisar recomeçar da estaca zero. Sidônio é um cara peculiar, né? Ele não fez nada a não ser nos ajudar a destruir a imagem do Lula. E ele ainda tem... O bicho é tão cara de pau, tá fazendo o serviço dele, destruir o Lula tão bem, que ele, na hora de falar com a imprensa, não, o meu trabalho voltou no tempo. Mas peraí, desde que Sidônio entrou em dezembro do ano passado. A marca da queda do Lula. A coisa, assim, a gente tá vendo esse caos, mas pro Brasil tava minimamente normal. A coisa começou a ganhar tração no final de dezembro. Que começa a questão do Pix e entra em janeiro. Aí é caos. Caos, choro e ranger de dentes. E aí começa o derretimento do Lula. As pesquisas, quest, tudo mais. A coisa vai crescendo. Aí depois teve outro escândalo, que eu não tô lembrando mais de cabeça agora. Tenho que recorrer aos atos lá depois pra olhar. Mas teve outro escândalo depois do Pix. Também mais outro. Brau. Mais um atropelo. E só gol de placa do Sidônio. Lula mandando mais umas falas sem pé nem cabeça, né? Mais desgaste. Aí agora o escândalo do INSS. E Sidônio fala, não, todo o avanço, o governo só fez andar pra trás. Só fez andar, tá maluco. Sidônio é o craque do jogo. Atual governo concentra mais poder no partido do presidente que Bolsonaro, Dilma e Temer. É curioso a nota dessa. Ontem mesmo a gente comentava sobre lenda editorial do Estadão, celebrando o Temer, falando que Bolsonaro é averso à pluralidade. Aí o mesmo Estadão que fala que Bolsonaro não gosta de pluralidade, fez um raio-x e aí mostra que no governo Bolsonaro, só 9% dos ministros eram ligados ao partido dele. O restante era plural. Mas agora não. Só que essa nota aqui, na verdade, é para falar do Lula e o seu momento atual. A nota é longa, vai abordando várias coisas, tenta achar, né, vários pontos, mas para mim, o ponto central de Lula está aqui. Cientistas políticos e parlamentares ouvidos pelo Estadão apontam que, por um lado, o atual arranjo reflete um perfil mais centralizador de Lula, influenciado pelos efeitos da Lava Jato sobre o PT, o que teria tornado Lula mais cauteloso na distribuição de poder. Lula está com medo de colocar alguém aprontar e sobrar para ele para o PT. Por outro lado, como se o PT não aprontasse, né? Por outro lado, essa configuração também decorre de um Congresso fortalecido, com bancadas mais ideologizadas e autônomas, em um ambiente em que integrar o Planalto se tornou politicamente mais custoso, especialmente em meio à queda de popularidade do governo. Eu quero acreditar, mas a gente sabe que não é 100% assim, que uma vez que a pessoa compõe o governo Lula, tipo a Simone Tebet, tipo... sei lá, o próprio Alckmin, as pessoas nunca mais vão esquecer que eles foram do governo Lula. Não vai passar a mão na cabeça que se amanhã Simone Tebet sair do governo atirando e falando que foi traída pelo Lula e que agora ela é antipetista e que ela agora vai fazer campanha por Bolsonaro. Eu espero, né? Mas eu sei que não é bem assim. Sei que vai ter os emocionados do inimigo do meu inimigo, é meu amigo. Que fala, não, cara, peraí, Simone Tebet não dá, mas não dá de jeito nenhum. Hoje já tem uma parcela da sociedade que entende isso.
Hoje tem uma parcela da sociedade que entende. Se você entra para o governo, você perde apoio de toda uma outra ala que tem uma ideologia bem clara. Não é bem clara, mas que pelo menos assim rejeita totalmente o PT. Mas totalmente o PT. Mas o PT de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não dá, simplesmente não dá. Aí tá aí. Esse é um ponto. E o outro é o quê? A queda de popularidade. Lula não consegue nomear ministro porque ninguém quer ser ministro. Olha o nível das coisas. Olha o nível que estamos. Lula não consegue indicar ninguém porque ninguém quer ser ministro dele. Aí veio o Estadão, com toda a sua disfarçatez. E cada dia eu tenho mais certeza que é muito importante, sabe, as pessoas entenderem o que é o Estadão. Entender que o Estadão não é a Folha de São Paulo. Assim, o Estadão talvez não tenha o mesmo poder que a Globo, mas historicamente é muito pior do que a Globo. O Estadão realmente é um veículo golpista. O que o Estadão fez, assim, você que é de direita, você que adora lavar a alma, você que só quer saber das confusões do judiciário, você devia conhecer o Estadão de cabo a rabo. Porque os principais problemas jurídicos que aconteceram e acontecem contra a direita, o Estadão tem uma parcela gigantesca nisso daí. Eu sempre gosto de relembrar. O próprio termo gabinete do ódio foi inventado pelo Estadão. Aparece pela primeira vez em setembro de 2019, numa matéria da jornalista Vera Rosa. Nunca antes disso tinha se utilizado o termo gabinete do ódio. Assim também como foi o próprio Estadão, que já em março de 2019 já começa a colocar um alvo nas costas dos tais bolsonaristas, a direita, na matéria chamada direita jacobina. Então assim, não é um veículo qualquer, e é um veículo que está aí por séculos. 150 anos, trabalhando ativamente para produzir desinformação para avançar com o seu projeto político. Aí aqui é mais do mesmo. O Estadão, ele consegue distorcer toda a realidade para pegar a turma do centro e colocar contra um determinado movimento para avançar com a terceira via. Esse é o objetivo final desse editorial, mais um. E aqui vai dando o tom, porque é o tom que o Estadão espera que os seus jornalistas, né, adotem nas suas matérias. Porque como é que tu vai trabalhar? Partido político no Brasil, assim, virou vagabundagem. Você pode ser de esquerda, direita, cabe tudo. Não tem mais uma ideologia, claro. Agora, uma empresa privada, um portal político, que tem vários braços na política, aí não dá. Se você quer trabalhar no Estadão, você tem que rezar cartilha. Aí vocês vão ver ao longo do texto, né? As mentiras e a cara de pau. A quem não interessa a CPI, né? A quem? A quem? Necessária ao país, investigação parlamentar sobre a roubalheira das aposentadorias pode acabar no limbo por uma razão prosaica. Afeta tanto o governo Lula quanto de Bolsonaro. Pronto. Já colocou, né? Bolsonaro não quer. Vai vendo. Se for acionado o tradicional sistema de blindagem vigente em Brasília, que costuma unir políticos e partidos de diferentes lados em torno de interesses em comuns e enterrar ideias que podem prejudicá-los, a mais que necessária CPI para investigar as bilionárias fraudes no INSS e corre o risco de morrer antes mesmo de nascer. O motivo é prosaico. Embora possa ser especialmente ruim para o governo Lula, uma CPI como essa pode eventualmente apontar malfeitos do governo anterior de Bolsonaro. Já vendo? Já tá entendendo, né? Eis a senha para que a turma da contemporização passe a atuar estancando a eventual instalação da comissão. Vocês estão assistindo ao vivo parlamentares do PL cobrando, pensando em diferentes estratégias para conseguir emplacar uma CPI, CPMI. A CPMI é o plano B, porque existe uma lista, né? Existem várias CPMIs, só pode ter 5 ao mesmo tempo, 5 CPIs. E a turma já está pensando que se o Hugo Mota não quiser pautar a CPI, pode tentar correr com uma CPMI. Os deputados não estão querendo divulgar nem os nomes das pessoas que assinaram para dificultar que o governo retire assinaturas, mas não. O Estadão consegue pegar todo esse cenário, esconde das pessoas para falar o seguinte: olha, se a CPI não sair do papel, foi porque Bolsonaro se blindou. Se não sair do papel, é culpa de Bolsonaro, viu?
Se a CPI ou a CPMI não sair do papel, é culpa de Bolsonaro. Por conta dele, ele se vendeu para proteger o próprio rabo. Tu entende isso? E um veículo desse não é responsabilizado por tanta mentira. Se isso acontecer, ficará claro o que todos já intuem, todos já intuem, que nem governo nem oposição estão preocupados com os aposentados lesados. Todos já intuem isso, todo mundo, olha, a gente sabe. O único cálculo de parte a parte é de perdas e ganhos eleitorais. Ninguém está preocupado com o pobre. Então, se ninguém está preocupado com o pobre, por que Bolsonaro editou a medida provisória com 18 dias de governo? Porque a medida dele dificulta muito essa roubalheira. É a turma do Estadão, da Terceira Via, que trabalhou junto com a esquerda para derrubar. Tu consegue ver, isso aqui é só o primeiro parágrafo. Aí continua. Logo após ser deflagrada a operação da PF da CGU para investigar as fraudes em descontos nas aposentadorias e pensões, a oposição não teve dificuldade para conseguir as 172 assinaturas. Tá vendo aí? É autocontraditório o texto. Enquanto o governo atordoado e perdido patinava entre a incompetência para gerir a crise e a habitual procrastinação do presidente Lula. No entanto, em pouco tempo, ficou claro que os malfeitos e letargia ou omissão no caso da roubalheira transcende governos. Tudo começou em 16, no governo do Temer, mas foi em 22, durante a administração de Bolsonaro, que disparou o número de reclamações de beneficiários sobre descontos aplicados. Mas os valores, é a safadeza, né? Os valores, o salto nos valores, eles realmente começam a dar em 2023. Mas tudo bem. Embora pese contra o governo Lula, demora a agir, a despeito dos alertas feitos ainda em 2023. Segundo as investigações, as entidades associativas receberam quase 8 bilhões entre 2016 e 2024, dos quais 2,8 bilhões apenas no ano passado. O Estadão podia ser melhor, ele podia falar assim, dos quais mais de 60% são de 2023 para cá e nem sabemos de 2025. Aí você tem um peso maior, né? Porque, mas quanto foi nos outros anos? Aí fica parecendo que é tudo igual, né? Tudo igual. De Temer a Lula passando por Bolsonaro. Os problemas compartilhados entre o atual governo e o anterior, olha, os problemas são de ambos. Bolsonaro tem culpa no cartório. Justificaram, por exemplo, o esforço do Nicolas ao publicar em suas redes sociais um vídeo em que discorre sobre o escândalo. Nele, Nicolas não só acusa o governo atual, como seria de esperar, como tenta defender Bolsonaro e desvencilhar o aliado do caso. Como assim? Desvencilhar. O Bolsonaro apresentou uma medida provisória com 18 dias de governo. 18 dias de governo. A revalidação teria que ser anual. Dificultaria as fraudes. Como assim, rapaz? Você vê, o Estadão nem te fala o que Nicolas disse sobre Bolsonaro. Não pode. Porque se falar... Imagine se o Estadão escrevesse aqui no editorial assim, Nicolas mostra em vídeo que assim, um tweet que o governo Bolsonaro apresentou a MP 871 com 18 dias de governo para barrar o fraude. E aí? Porque quando fala assim, não, ele tenta defender Bolsonaro. Tenta defender. Tenta. Porque não consegue. Bolsonaro é um golpista safado. Ele tenta. Tu entende isso? E assim vai se criando a narrativa. E o idiota cai. Porque o povo, gente, não acompanha a política como vocês. A desinformação no Brasil, ela realmente é um problema. Ela existe, só que é por parte do consórcio. O Estadão não é um veículo qualquer. É literalmente o veículo mais golpista deste país. Isso não é um achismo. Isso é em termos históricos. Nasceu para dar golpe no Império. Deram. Diante da viralização do vídeo, que repetiu o estético sucesso, né, do vídeo do Pix, os exetas do Palácio do Planalto se apressaram em responder, transferindo para Bolsonaro a responsabilidade pelo escândalo. Entre o sujo e o mal lavado, os diques de contenção da CPI começaram a ser construídos. Não à toa, a oposição insiste na instalação da comissão com foco contra o governo Lula, enquanto há governistas ameaçando mirar na gestão de Bolsonaro.
Quem conhece os ingredientes que moldam o apetite ou o fastio por investigações em Brasília sabe que é uma forma implacável de neutralizar uma CPI. Mostrar que, quando dois lados têm a perder, o mais seguro é não brigar. Tu tá entendendo? O Estadão, ele tá literalmente em campanha aberta para destruir qualquer chance de uma direita, né, autoritária, golpista. Tem que ser democrática. Dos governadores democratas. Só essa direita que presta. A do Temer. Sobretudo quando se sabe também, né, que o Congresso teve responsabilidade pela demora da aprovação de uma proposta para garantir a exigência de controle nos descontos. Não é uma proposta. Aí que tá, não é uma proposta. Porque quando você fala assim, ó, o Congresso demorou para aprovar uma proposta, aí parece que o Congresso discutiu entre si, os parlamentares, veio um deputado, um senador e apresentou um projeto de lei. E aí eles vão lá e votam. Não, não foi assim. Não é assim, porque isso nasce do Congresso. Aí você pode reclamar, o Congresso demorou. Foi uma medida provisória. Vem da mão de Bolsonaro. O Congresso demorou para aprovar o que Bolsonaro colocou em campo. Porque a medida provisória é uma ferramenta, é um artifício da presidência da República. Isso aqui é pura desinformação do início até o fim. E aí você tem que perguntar, para que essa desinformação? Essa desinformação tem um objetivo eleitoral. E termina falando, este jornal reafirma que o tamanho da rapina e a dificuldade do governo em oferecer respostas com prazo e intensidade adequado justificam a instalação da CPI. A apuração deve ser rigorosa e ir além deste governo, posto que 6 milhões de beneficiários foram prejudicados ao longo dos anos. Há muitas perguntas ainda sem resposta sobre o esquema e uma CPI pode ajudar a iluminá-las. Razões suficientes também para exigir, neste momento, uma pressão dos brasileiros para evitar que a Operação Abafa seja bem sucedida. Agora é curioso, o MDB do Temer não tem também nenhum interesse não em barrar? É só o PL e os bolsonaristas e o Lula. Porque no governo Temer não teve nada de errado. Maracutaia foi só em Bolsonaro e Lula. Temer não teve nada. Você não consegue nem citar o governo Temer. Ou que o Temer possa entrar em campo. E coloca como se fosse dois lados. Os dois lados, porque a polarização. Temos que fugir da polarização e sentar no colo do Temer. Temos que sentar no colo do Temer. Aí eu trago um texto da Veja, que vai abordar mais ou menos a mesma coisa com um tom totalmente diferente. Lula caiu na própria armadilha no caso da roubalheira do INSS. Lula nunca fez meia-culpa sobre escândalos de corrupção. Em seu primeiro mandato, lidou com o mensalão, que consistia na compra de apoio parlamentar com recursos desviados dos cofres públicos, o que quase lhe rendeu um processo de impeachment. Reeleito em 2006, loteou a máquina pública entre diferentes partidos, incluindo no rateio a Petrobras, que se tornaria símbolo do maior esquema de corrupção até então descoberto no país, o Petrolão. Para explicar os dois casos, Lula nunca assumiu um pingo de responsabilidade sobre eles. No caso do mensalão, chegou a dizer que foi traído, mas, depois de deixar o Palácio do Planalto com recorde de popularidade, em 2010, passou a afirmar que tudo não passara de uma farsa que ele desmontaria. Sobre a Lava Jato, apesar das provas de corrupção e da recuperação de bilhões de reais pela Polícia Federal, Lula sempre preferiu resumir o caso a uma perseguição judicial contra ele. Negando as evidências, Lula defende a tese que mensalão e Petrolão foram conspirações da elite contra o primeiro projeto genuinamente popular chegar ao poder. O famoso discurso do nós, o povo contra eles, os donos do dinheiro, convenceu parte dos eleitores durante algum tempo, mas perdeu credibilidade com o passar dos anos e, graças ao escândalo do INSS, tende a ruir de vez. Lula alega que o roubo a aposentados e pensionistas começou no governo Bolsonaro, que nada teria feito para detê-lo e só foi interrompido na gestão petista. O problema é que os valores descontados, ilegais ou não, dos seguradores saltaram de 706 milhões em 2022, último ano de mandato do capitão, para 2,6 bilhões em 2024. Tu vê a diferença? Tu vê como a Veja mostra, assim, olha a discrepância. Olha quando estava no governo Bolsonaro, olha no governo Lula, olha como cresceu. A mesma Veja que mostra, olha quem é o irmão do Lula. Olha como o irmão do Lula chegou no sindicato. Qual é mais justo? Aqui tá deixando de falar que tinha escândalo no governo Bolsonaro? Que tinha a questão dos descontos? Deixa de falar? Não mostra, inclusive, os valores? Mas tu vê a diferença? Essa expansão poderia ter sido contida se o então
ministro da Previdência Lupe, um aliado de longa data do Lula, tivesse agido ao ser alertado sobre o problema ainda em 2023. Houve pelo menos demora e omissão. Quem construiu a carreira política jurando proteger os mais necessitados não deveria, em hipótese alguma, permitir que eles fossem roubados. Faltou só lembrar da medida provisória do governo Bolsonaro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se algum jornal noticiou sobre isso. Bolsonaro, medida provisória INSS. Olha, o G1 postou 6 dias atrás. Deixa eu botar aqui um. Congresso derrubou regra. Aí, olha os fatos. Bolsonaro não sancionou lei que impediria INSS de fazer os descontos. Com certeza que eles vão pegar alguma coisa para falar, não, e vão, né? Eles vão pegar alguma coisa que realmente aconteceu para distorcer para falar que Bolsonaro é culpado. Aí você vê a Reuters também, né? Aí você vê, ó, Bolsonaro assinou a lei que criou a exigência de revalidações periódicas das autorizações, ou seja, a cada ano, mas a medida não impedia que o INSS fiscalizasse, blá, blá, blá. Tá vendo? Os caras pegam uma coisa que é boa, distorce pra falar que o cara é bandido. Aí aqui fala, pelo menos, coloca a coisa do coisa. Bolsonaro sancionou fim de controle. Não, essa aqui é muita safadeza. Essa é muita. Olha só. Bolsonaro sancionou fim de controle em desconto do INSS. O cara entra com a medida provisória, vai. Aí lá pra tanto, 2021, o Congresso muda tudo. A culpa é Bolsonaro. A culpa é de Bolsonaro. A CNN muda. O Congresso flexibilizou regra. O primeiro movimento ocorreu no governo Bolsonaro, após a edição da medida provisória 871 de 2019. Tu consegue ver? Então, assim, se você quer se informar, você dá um Google rápido, eu coloquei aqui, ó, Bolsonaro, medida provisória INSS. Os primeiros resultados só mentem. Só mentem. Só mentem. Tá louco. Aqui o Metrópole ainda vai, ó. INSS. Artilharia da direita usa MP de Bolsonaro e CPIs para minar Lula. Ainda coloca em dúvida, ó. Fraude do INSS é culpa do governo Lula ou do Bolsonaro? Ah, meu Deus. É muita cara de pau, velho. É muita cara de pau. Aí você vê a Gazeta do Povo, né? Mais à direita. Congresso revogou lei de Bolsonaro contra a fraude no INSS. É muita mentira nesse país, meu Deus. Aí, mesmo diante do escândalo, aí você vê o que se tornou a esquerda brasileira. PDT lulista, vê Ciro Gomes inviável em 26 e aposta na polarização ao perdoar o governo. E olha só, viável não significa vencer. Viável não significa vencer. Viável não significa vencer. E todos os governadores democráticos, não só eles, mas o grupo político que eles fazem parte, eles querem disputar não só pela presidência da República, mas porque quando você faz uma campanha à presidência, é uma campanha nacional, você roda por diversos locais e é a principal pessoa que aparece na TV. Então, existe uma relação direta com quem disputa o cargo executivo com bancada legislativa. Um partido que lança o candidato à presidência tem uma tendência, ainda mais se ele pontuar bem, a eleger mais deputados, senadores, governadores e por aí vai. Então, Ciro Gomes é inviável. Ele tá falando só assim, não tem como ganhar. Ele é assim, cara, não vale a pena apostar no Ciro Gomes. Nem para fazer bancada. Até para fazer bancada é melhor apostar no Lula. Que eles fazem assim, ó. Eles vão falar o seguinte, ó. Pedetistas ouvidos pela conta do Estadão, que defendem a continuidade da aliança com Lula, apostam na polarização para as eleições de 26. Dizem que se afastar do Palácio do Planalto não faz sentido politicamente e veem a eventual candidatura de Ciro, que ganhou nos últimos dias, como inviável. Polarizado, cara, vai ser Lula e Bolsonaro. Então, imagina o governador democrático falar: esse é o cara de Bolsonaro. Aí o cara de Bolsonaro fala: olha, esses são os meus deputados federais. Esses são os meus estaduais. Aí monta a bancada.
Meus democratas. Vamos falar da nossa democracia, né? Já que estamos falando de democratas. Começar com essa nota aqui, meio golpista da Folha de São Paulo. Espero que a Folha seja responsabilizada por essa matéria, né? Pague por isso. Supremo descumpre prazos de lei e omite duração de sigilo sobre voos de ministros pela FAB. O Supremo descumpriu prazos da Lei de Acesso à Informação e omitiu dados sobre viagens de ministros em aeronaves da FAB após 2 pedidos feitos pela Folha. O tribunal nem mesmo informou por quanto tempo deixará sob sigilo as listas de passageiros das viagens. Ele não tá cumprindo a lei. Não tá cumprindo a lei. Tomara que meta uma busca e apreensão na casa de vocês dois. Meu irmão, é isso aí. É o Brasil. Pra vocês sentirem um pouco na pele, pra deixar de ser trouxa. Porque contra os outros vocês batem palma. Tô meio sem paciência pra turma do consórcio. Aí vem nossa amiga Malu Gaspar com Rafael Moura falar a irritação de Lula com Alcolumbre por causa do projeto que reduz pena de golpistas. E eu fiquei pensando, eu acho que é fácil de entender isso daqui. Por que o Lula tá irritado com Alcolumbre? Mesmo sabendo que até o poder mais poderoso de todos falou, não, tramita aí, vai. Manda assim que a gente dá uma modulada nas penas. O maior opositor do projeto no governo é o próprio Lula, que é contra qualquer tipo de anistia, e vê na iniciativa de Alcolumbre uma forma de criar dificuldade para vender facilidade. Segundo a equipe da Coluna Purô, Lula não tem escondido de ninguém a irritação com o projeto. No entorno do Lula, impera a leitura de que a iniciativa vai servir como mais instrumento de chantagem e pressão de Alcolumbre. Aspas, não tem clima para isso, e o projeto põe um desgaste no colo de quem não tem nada a ver com isso, o Lula. Diz o interlocutor do Lula com bom trânsito no meio jurídico. É um problema que o Supremo criou e que o próprio sistema de justiça tem a condição de resolver, não é o parlamento. Aí pensa o seguinte, chega a lei. Se Lula veta a lei, e aí? Todo mundo grita, né? Olha lá, parceria do Lula com o Supremo. É desgaste. Se chega essa lei, o Lula aprova. Ó aí, tá vendo aí? Olha o acordão. Olha o acordão que Lula fez junto com o Judiciário e o Centrão para tentar, né, dar uma acalmada na anistia. Ele segue apanhando, só que da direita ele vai apanhar de qualquer jeito. Só que se ele sanciona, e aí? Se ele sanciona, imagina aquele cara da esquerda, aqueles cães raivosos que ficam o dia todo no Twitter gritando. Como é que o Lula explica? E ao longo da história, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, como é que o PT vai explicar que Lula sancionou a lei para ajudar os golpistas? E aí, depois de todo esse ano gritando sem anistia, pra onde vai? Então o Lula não quer esse problema. O Lula não quer esse problema. E se o Lula vetar, e aí? O povo grita, aí aumenta ainda mais a gritaria, aumenta mais o desgaste, aí o Supremo gritando com Lula, aí o Centrão colocando em pauta, vai derrubar o veto do Lula, é caos. Aí passa a imagem que o presidente é fraco, não tem base no Congresso. Eu acho que o Lula não pensou, né? Em todo o caos que ele promoveu, junto com seus amigos, com todas as mentiras contadas, toda essa maldade. Maldade. É mal. Gente má mesmo. Maldade contra as vítimas. Gente aí que, com certeza, tem muita gente que não quebrou nada. Tá tomando 17 anos de cadeia. 14 anos de cadeia. Mas tá tomando, não sei quanto, mas tá tomando cadeia. Que é golpista, tá um golpe de Estado. Tava. Então aí, Lula agora tá com problema. Foi descondenado, agora Lula tem que lidar aí, né? Aí vem com preço. A descondenação vem com preço. Aí vem o Estadão de novo. O meu amigo Estadão. Hoje ele tava demais. A política do revide. Aí vai falar da questão do ramagem. A harmonia entre os poderes, base de funcionamento de uma democracia digna de um Estado de Direito, enfrentará mais um duro teste de estresse no Brasil durante as próximas semanas, quando se conhecerão os desdobramentos de uma escandalosa decisão tomada na quarta. Ele já classifica que é escandalosa a decisão. 315 deputados federais acharam que o caso do ramagem deveria ser trancado, né? Suspender a ação penal. Menos de 48 horas depois, a primeira turma, não o plenário,
onde tramita o caso, já havia reagido e formado maioria para derrubar a manobra. Consagrado na teoria de separação dos poderes, o sistema de freios e contrapesos nunca foi tão importante e ao mesmo tempo tão frágil no Brasil. Nele se sustenta a ideia que legislativo, executivo e judiciário terão um mecanismo para evitar que um dos poderes esteja acima dos demais. O problema é que por aqui, poderes costumam abusar de suas prerrogativas a pretexto de que precisam conter os abusos de outro poder. Ou seja, cria-se um círculo vicioso de extrapolação de competências e de confronto muito longe do modelo harmônico escrito na Constituição. Um Supremo insatisfeito com a suposta inércia do Congresso avança sobre pautas legislativas. Eu acho que não é só sobre isso. O Congresso, reagindo a esse erro, responde com outros, embutindo matérias na Constituição ou promovendo sua própria interpretação da lei. Então, Estadão, o problema é que o Congresso é a casa do povo, são representantes da nação em suas diversas matizes. Se a democracia ainda for o governo do povo e da vontade popular, o Congresso ele sempre tem que ser soberano. Então, é muito difícil você falar que existe um Congresso meio que descontrolado. O descontrole meio que acaba vendo poder do outro poder. Enquanto isso, o mesmo Congresso acumula poderes sobre o orçamento, avançando em prerrogativas que seriam do Executivo. Este, por sua vez, busca nos ministros togados o apoio que lhe falta no Congresso. A aprovação pela Câmara de um projeto que se presta a livrar da cadeia um bando de golpistas é parte dessa disfuncionalidade. Como eu queria ver, sabe, os tais golpistas contando pro Brasil quem é Júlio de Mesquita, né? O pai e o filho. E a turma do Estadão, sabe? Mostrar pro Brasil quem é o verdadeiro golpista. Para qual o Supremo enfatize, colabora decisivamente ao julgar réu sem foro por prerrogativa de função e ao conduzir processos e investigações intermináveis a pretexto de salvar a democracia. Fora outras coisas, né? Tipo usar a criatividade, a dificuldade para a defesa ter acesso, né? As provas na íntegra, que agora, graças a Deus, vai ter. O texto aprovado pela Câmara, no entanto, ignora tais entendimentos. Aí ele coloca lá em cima os entendimentos. E o aviso prévio do Supremo, os deputados sabiam que a decisão seria inócua e objeto de revisão pelos ministros da Corte. Mas então, os ministros reviram porque a esquerda foi lá pedir para rever. Só por causa disso. Só por causa disso. Não é um negócio assim automático. Ah, vou rever. Não, pediram. A esquerda, como sempre, o PSOL. Desculpa, foi o PSOL e a Rede? A Rede, com certeza, foi o PSOL, foi o PDT. No cálculo oportunista dos bolsonaristas e daqueles acostumados a aqui tentar vinganças contra o Supremo, exatamente isso o que se busca. Provocam o Supremo a reagir, realimentando o discurso bolsonarista de que está diante de um processo arbitrário. Não é arbitrário. Destinado a tirar Bolsonaro das urnas 26, não é, né? Meu Deus. Por causa da reunião com embaixadores. Aí, olha a conclusão final. Resta ao Brasil perceber a inutilidade da esperteza bolsonarista. Então, olha, o Brasil tem que ver que os bolsonaristas são safados. Resta ao Supremo assumir o ônus de contê-la mais uma vez. O Supremo vai ter que se desgastar para dar um enquadro, para dar uma sandalhada nesses bolsonaristas golpistas. É mole. É mole. Aí, para entrar nesse ponto, que tem a ver com anistia, judiciário e tudo mais. Gente, isso aqui não é bobagem, vocês vão entender. Tava passando no Twitter, vi o tweet, comecei a ler os comentários, vi alguns comentários que enfim, vocês vão entender. Paulo Faria, né, faz a postagem. Segundo as boas línguas, esses dois aí disseram que farão de tudo para impedir a CPMI e CPI do INSS. Eu, no dia da eleição da Câmara e Senado, avisei que eles não fariam nada em benefício do povo, e sim de seus próprios interesses. O que diria a esses dois traidores? Aí o João responde: doutor, ambos já estavam eleitos. Seu aviso no dia da eleição foi com qual intuito? Seria melhor não apoiá-los e ficar sem nenhuma comissão no Congresso? Qual a sua intenção com isso? Aí vocês vão entender o meu ponto. Vejam só. Um perfil chamado Memes do Varzil deixou um comentário pro João. Prefiro sem comissão. Muita gente de direita aqui no interior já decidiu que vai se abster nas eleições de 26 por causa disso.
estão indignados até hoje e não votam na esquerda de jeito nenhum, preferem perder com honra. Vamos supor que isso aqui é verdade. Se o que o Memes do Vazio está falando é verdade, vocês já imaginaram isso? Que Ricardo Salles, toda a tropa do Novo, Não Sabugosa, nossos amigos intergalácticos, né? Tu consegue perceber o que eles conseguiram fazer? Fazer a gente anular o voto. Com um discurso mentiroso. Melhor perder em pé do que ganhar de 4. Tu tá entendendo isso? Tu tá entendendo o melhor perder de pé do que ganhar de 4? Onde tá levando as pessoas? Aí, olha o que a Beth responde. Falta conhecimento. Eles já estavam eleitos. Se não fosse a comissão que Felipe Barros e a outra com Flávio Bolsonaro, a vinda dos americanos seria em vão. Por quê? Porque os presidentes dessas comissões seriam de esquerda. Não iriam mostrar a realidade do Brasil. É por causa dessa ignorância que nós estamos nessa M. Aí o cara responde, olha, eu não sei o que estão fazendo. Eu não sei. Eu não acompanho a política. Só sei que assim não dá. Assim como. Assim não dá como. Assim não dá como, meu irmão. Tem 513 deputados. O PL não tem nem 100 na bancada. Tem que ter 257 pra vencer. Assim não dá. Vai fazer o quê? Tu vai invadir Brasília, é? Tu vai se jogar no chão? Não, eu não sei o que estão fazendo, mas assim não dá. Me prometeram uma coisa e não estão cumprindo. Te prometeram o quê? O que é que te prometeram? Muita gente que era ativa aqui no Twitter já cancelou a conta, desanimou de vez, tá difícil, só quer anistia. Pronto, só anistia presta. Não tem mais nenhum outro problema no Brasil, né? Violência, segurança pública, liberdade de expressão, censura, regulação das redes, né? Economia, nada importa, só anistia. Vocês entendem? Vocês entendem o que esse discurso, que é mentiroso, ele está causando? E é de uma irresponsabilidade porque essas pessoas só seguem dobrando a aposta. E é o que eu digo pra vocês, é lavar a alma. Lavar a alma é ruim. Esse é o resultado prático de lavar a alma. É muito fácil abrir um vídeo e ficar reclamando do Lula, falando isso, reclama do Supremo, vai. É inaceitável. Temos que perder com honra, não sei o quê, né? Joga pra galera. O resultado prático, nenhum. Aí você tá vendo? Tá vendo o resultado? Aí, olha outro exemplo. Pra vocês verem, gente, não é um caso isolado. O que os nossos grandes parlamentares que apoiaram o Pablo Marçal, junto com a tropa intergaláctica, fizeram de junho do ano passado a fevereiro desse ano, vocês não entenderam. Eu acho que ninguém consegue ainda entender o que essa turma conseguiu fazer. O desgaste, as cisões que aconteceram, né? Assim, o cataclisma que essas pessoas conseguiram gerar. Parabéns, vocês estão realmente de parabéns. Queria o PT ter essa habilidade de vocês. Aí, outro cara que deixa um comentário, né? O João perguntando, cara, e aí? Os caras estavam eleitos, é pra fazer o quê? Aí, Vilão, Dom Kizar. O PL tem 5 comissões. E o Brasil tem muitas pessoas presas sem crime. O que é melhor? Comissão Liberdade. Aí o João vai, peraí. Então, se o PL não tivesse 5 comissões, as pessoas estariam livres? As pessoas estão presas porque o PL tem comissões. Você tá lúcido? Aí ele diz, quem fala de comissões é você. Só estou dizendo que o PL tem 5 comissões, mas é o presidente da Câmara que decide. Mas pra que serve uma comissão? E o que ia acontecer se não tivesse votado no Hugo Mota? O povo ia estar solto? Aí o Cristiano Soares... Bom, vou bem pra falar, ó. Você continua ignorando o que ele postou. Os presidentes já estavam decididos. Não havia nada que a direita pudesse fazer que não fosse, ao menos, salvar algumas comissões. Na cabeça dessa gente, o melhor era dar a Comissão de Relações Exteriores para o PT. Era dar todas as comissões para o PT. As comissões todas para o PT. Tudo. Vá, PT. É tudo seu. É tudo seu, PT. Fique. Você e o Centrão pode repartir. Porque nós vamos perder de pé. E a política... É porque a política da direita é fazer vídeo na internet. A gente vai fazer muitos vídeos na internet nesse tempo. Não dá, gente.
É simples assim, não dá. A gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente chegou em algum lugar, não pode aumentar. O pouco que esse movimento chegou, o pouco que essa direita chegou em algum lugar, foi desmentindo mentiras. Não se desmente mentira, óbvio, né? Foi trazendo, jogando luz na verdade. Saindo, não ficando preso na manchete. Sabe assim, é vergonhoso o que era a direita de 2013 e o que ela se tornou. A quantidade de clickbait, sirene urgente, postagem, né? General Heleno já botou a bota, né? Tá indo aí. Tese que o Lula é um clone que usa máscara. Gente, o que é que isso aí tá se tornando? O que é que isso aí tá se tornando? E graças a Deus, né? Pelo menos não é só na direita. Só pra vocês verem, né? Luan Gomes. Cansei de expor fulano e ciclano da esquerda. Desisti, sabe por quê? Porque a pessoa fala que o cara tá mentindo e ainda tá atacado pela base de fãs. Te pintam como um passador de pano neoliberal. É a esquerda também, né? Então assim, a coisa tá dura. Tá difícil, viu? Tá difícil. Mas vamos lá. Pegando o gancho no que a gente tava comentando no vídeo de ontem, de olhar as coisas de forma um pouco mais objetiva. Tava passando no Twitter, vi meu amigo churrasqueiro, meu amigo, grande amigo churrasqueiro, ele postou uma postagem do Trump, Trump meteu clickbaitzão, mas aqui não era clickbait não, porque ele realmente vinha aí com um negócio que ia tremer tudo. Meu próximo tweet na minha rede social, né, o Truff, vai ser um dos mais importantes e impactantes que eu já fiz na vida. Enjoy, né, aproveite. Aí o churrasqueiro fala, né, Trump afirma que seu próximo post será um dos mais impactantes que ele já escreveu. Aí vem o meu amigo liberal Pedro Burgos. E até gosto de muitas postagens do Pedro Burgos. Gosto mesmo, muitas postagens interessantes dele. O post propõe controle de preços de medicamentos. Bernie Sanders ficaria orgulhoso. Bom, ele meio que tem mesmo. O pior é que realmente envolve um certo controle de preços. Aí a liberalzada tá doida. A liberalzada tá doida com o Trump. Trump tá demolindo o edifício liberal. Aí ele colocou aqui, ó. Eu falei Wall Street Journal, não, é Wall Street... Não, Wall Street Journal mesmo. Já tem até editorial dos comunistas do Wall Street Journal. Aqui eu acho que ele tá cutucando, né, o Lando Russo por ser liberal, né? Aqui tá em inglês, vou botar aqui a tradução. O Trump e os republicanos parecem estar relutantes em reformar o Medicaid, mas isso não é o pior. Para eles, para compensar a redução de gastos que não terão no Medicaid, eles podem expandir o controle de preços de medicamentos. Para essa troca, poderíamos ter eleitos democratas. É um socialista de direita. Autoridades de Trump estão promovendo aos republicanos um regime de preços de medicamentos de nação mais favorecida para o Medicaid. Embora os detalhes sejam nebulosos, a ideia é que o Medicaid paga aos fabricantes de medicamento o menor preço cobrado por outros países desenvolvidos. Trump propôs um esquema semelhante para os medicamentos da parte B do Medicaid no final do seu primeiro mandato e também foi uma péssima ideia na época. Os liberais estão malucos. Aí, você não veja, você entendeu o que está acontecendo. Aí você julga por você. Você julga por você a sua vida, o seu dia a dia, sabe? Experiência de vida de quem não tá preso no papel e vive no mundo real. Sabe como é que as coisas funcionam no mundo real. Trump anuncia a redução do preço de medicamentos em até 80% nesta segunda. O Donald informou nesse domingo que vai reduzir numa taxa entre 30% e 80% o valor dos medicamentos e produtos farmacêuticos no país. Segundo Trump, a medida vai acarretar uma economia aos norte-americanos e significa trazer justiça à América. O anúncio de Trump foi feito por meio da rede Truth Social. A formalização do ato acontecerá por meio da assinatura de uma ordem executiva, né? Amanhã, tipo uma medida provisória. O objetivo do Trump é igualar o preço dos medicamentos ao patamar pago por outros países de alta renda. Na publicação, Trump disse que os Estados Unidos pagam de 5 a 10 vezes mais pelo mesmo produto farmacêutico. Aspas. Instituirei uma política de nação mais favorecida, pela qual os Estados Unidos pagarão o mesmo preço que a nação que pagar o menor preço em qualquer lugar do mundo. Esta não é a primeira vez que Trump tenta vincular os preços dos medicamentos aos de outros países. Em seu primeiro mandato, a Justiça chegou a bloquear uma proposta de Programa Internacional de Preço de Referência. Aí veja só. Esse termo é bom, preço de referência. O que é que o Trump está propondo? Assim, ó. O medicamento aqui nos Estados Unidos é $10. Mas na Suíça é 2.
Então eu vou pagar 2. Por que não sei se é 2 aqui é 10? Eu só vou pagar 2. Então ele vai analisar os países desenvolvidos e qual o mais... Esse medicamento aqui, qual lugar mais barato tem? É em tal lugar. É X, então eu vou pagar X também. Pronto. E vai ser assim. Ah, e vai ser assim. Por que eu tenho que pagar mais? Aí, olha o último parágrafo da Veja. De acordo com a Reuters, a proposta anterior do Trump significaria uma economia de mais de 85 bilhões de dólares aos contribuintes, além de um corte de gastos anual de mais de 400 bilhões de reais nos Estados Unidos. Porque o governo, o Medicaid é tipo o SUS lá de medicamento, né? O governo precisa comprar. Tu consegue ver como são as coisas? Eu acho que vocês já escutaram ao longo da vida de vocês, quando vai em médico, né, sobre o lobby das empresas de farmácia, né? Porque tem muito medicamento. O médico te mandou tomar um, por que não tomar o outro? Se vocês tiveram a oportunidade de conversar com um representante, né? Tinha muito no Brasil, hoje em dia não é mais tanto assim, né? Na época de internet, vocês escutam cada história. Aí eu pergunto pra vocês, e aí? De que lado vocês ficam? Dos liberais? Da mãe da Faria Lima, né? Wall Street? Que estão reclamando do controle de preços? Ou do socialista Donald Trump? Porque, claro, não, gente, ele tá fazendo um controle de preços. E aí? E aí? Vocês conseguem ver que a coisa não é binária? Que também não é um controle de preço? Não é que o Trump tá colocando, só pode vender por 10 reais. Ele não tá tabelando, não é tabelamento de preços. Ele tá colocando um preço de referência. Você consegue ver que entre o 0 e o 100 tem diversos números? Que a vida não é 8 ou 80? Espero que a direita brasileira pare, olhe e reflita, né? Reflita. Não, reflita aí sobre alguns pontos. Aí você vê, né? Enquanto o Trump é o nosso grande socialista, que tá trabalhando, né, pra reduzir o preço do medicamento que o povo usa, olha só, né? Olha que medida miserável essa do Trump, né? Meu Deus, você quer ajudar em especial, os velhinhos. É um miserável esse Trump. É um miserável. É simplesmente um miserável. Eu acho até por isso que as pessoas mais velhas tendem a ser mais de direita. Porque elas já viveram muito, elas começam a conhecer a vida. O cara que é jovem, tem que acabar com o SUS. O negócio mesmo é plano de saúde privado. Porque o cara nunca sentiu na pele, nunca precisou, na verdade, de saúde, né? Ele nunca precisou de nada. A saúde dele tá boa. No dia que a saúde a ficar ruim, ele fez, eita, agora apertou o calo. Agora o bicho pegou. Enfim, né? Brasil vai criar grupo para adiantar leilões de infraestrutura à China. Vocês não queriam privatizar tudo? Olha aí agora. Mas esse país não pode? Agora tem isso. Mas tem que ser pro país certo. Rui Costa diz que o processo decisório nas empresas chinesas depende de mais tempo de conhecimento dos projetos. Pronto. Vamos privatizar tudo. Lula liberal, Trump comunista. Tá lindo 2025. O governo decidiu criar um grupo só para mostrar com antecedência projetos de infraestrutura à China antes mesmo dos leilões. Isso, na prática, coloca eles numa posição privilegiada, recebe as informações primeiro, se planeja melhor e pode influenciar os rumos do investimento. Dizer que os comunas demoraram para decidir é quase uma confissão. O Brasil está ajustando seu ritmo e seus interesses ao tempo de outro país. Um país que, por sinal, nunca faria o mesmo por nós. É um novo entreguismo, agora com verniz técnico e discurso de parceria estratégica. Afinal, a fila anda mais rápido para quem já manda. Aí tu fala, mas aqui é no caso, porque é isso, é carta marcada. Ô, gente, tu realmente acha que num processo normal de venda, tu acha que quando tu vai vender um ativo que custa alguns bilhões de reais, né, um ativo de infraestrutura do Brasil que custa bilhões de reais, tu realmente acha que na hora de vender, e quem cuida do processo, não já meio que sabe quem são os possíveis compradores? Porque o governo, vez ou outra, faz uma coisa, né, alguma iniciativa, e não aparece ninguém no leilão. Por quê? Porque os termos não se adequam. E tu acha que não chega aos ouvidos do governo que o mercado está disposto a pagar? Em 2025, no ano de 2025, na forma como o mundo está dividido e funcionando com esses grandes fundos BlackRock e olhando quem são atualmente os donos do dinheiro do Brasil, quem tem dinheiro para comprar as coisas, eu fico me perguntando, né, do que o Brasil
ainda tem hoje, o que valeria a pena vender ou, sabe, ou se desfazer? Eu realmente fico me perguntando. Porque no final do dia, no mundo real, não no mundo do Adam Smith, do livro, do jornalista de 25 anos, sei quanto publicado, o mundo real, tu vai vender no final do dia para André Esteves ou para a família Batista da JBS. Esse é o mundo real. Esse é o mundo real. É tipo a eleição da Câmara. Ah, esse é o mundo real. Esse é o mundo real. Eu fico no mundo real. Eu não vou viver na mentira. Não vou viver na ilusão. Outro ponto aqui que eu acho que vale a pena a gente só se questionar. Esse vídeo aqui ele chegou a circular bastante na rede social. O Metrópolis colocou, né? Uma funcionária, precisamos de algum varejo aí. Ela tá filmando aquelas máquinas de autoatendimento. E ela falando, bicho, eu tô sendo substituída. Tô aqui trabalhando, né? Sabendo que eu vou embora. E uma galera falando, né? Você vê ali, eu trouxe os comentários, você vai entender. Mas não queria o fim da escala 6x1? Então, vai poder curtir a 0x0. E o cara depois vai pra complementar, ó. Qualquer máquina é infinitamente melhor que esse tipo de gente. A gente de nível inferior, a máquina nunca vai pra UPA. Já começa o lucro daí. Sabe? Você vê a foto desse rapaz, estação de gelo. Olha, eu nunca tinha. Eu acho que eu gostaria de esquiar um dia na vida. Eu gostava de andar de skate. Mas esquiar não é uma coisa pra qualquer um, né? Essa senhora, dona Irene, é advogada. Assim, é um descolamento da sociedade. Não são eleitores do Lula, pelo que eu olhei. Não sei se ela vai de não sei, mas dia do Lula não eram eleitores do Lula esse povo. Aí eu fico lembrando, né? Tempos atrás, já tem mais de 2 anos isso, teve uma vez um debate entre o Tucker Carlson, que acho que ninguém vai discordar, né? Todo mundo sabe que é o Tucker Carlson, que entrevistou até Bolsonaro, Felipe Martins e tudo mais, que é direita, lá que era da Fox News, com a mãe do Trump. O Tucker Carlson com o Ben Shapiro. E aí o Tucker Carlson muito preocupado, por exemplo, com os caminhões 100% autônomos. Ele olhando para o país e falando, cara, quantos caminhoneiros nós não temos? Essas pessoas vão fazer o quê? Porque só fala assim, não, novos empregos serão criados. A gente não está lidando muito com a lógica ali da Revolução Industrial, né? Do fim da lâmpada para ter assim, da vela para ter a lâmpada. Não é bem assim que a coisa funciona. A gente tá falando de uma vez só você destruir 30 milhões de empregos, vamos botar assim, nos Estados Unidos, né? Motoristas em geral. Vai fazer o quê? Fazer o quê no final do dia? A economia é para gerar só lucro, a economia também tem que levar em consideração o ser humano. São pautas, gente, que eu não sei o que passa na cabeça das pessoas, tipo assim, não queria a fina 6x1. A escala 6x1 não é trabalhar 6 dias por semana. Não é só isso. Tem muita gente que trabalha 7 dias. Muita gente que é dono do próprio comércio. O problema da 6x1, tá, na maior parte do tempo, naquele cara que ganha um salário mínimo. É uma vida pesada. Pesada. E não adianta você falar, tu tomou decisões erradas, mas e aí? Só porque ele tomou decisão errada, ele agora vai ter que viver mais 40, 50 anos sofrendo o pão que o diabo amassou, acordando 6 horas da manhã, comendo mal, agradecendo quando a empresa dá algum tipo de comida, depois pegar o transporte pra casa, chegar no final do mês com o salário mínimo. Aí tu fala, não, é só se esforçar. Pô, que hora que ele vai se esforçar fazer o quê? Ir pra faculdade dessas meia boca, com que dinheiro? Assim, é uma situação extremamente complicada. Não é também que significa que, a gente vai fazer, então é só dar uma canetada e proibir o 6x1? Não. Também não é, a vida não é 8 ou 80. Não é nem 8 nem 80. Agora, não seria interessante começar a discutir alguma coisa que pelo menos no médio prazo possa se chegar em um ponto diferente? No médio prazo, começa a discutir. Uma discussão séria. Não é o populismo demagógico, não, vou dar canetada e vou proibir, nem essa falta de empatia com as pessoas, né? Cada um tem uma história de vida. Às vezes essa senhora aí que tá preocupada de perder o emprego, cara, às vezes ela não teve vamos falar assim, não teve a condição de às vezes buscar até alguma coisa melhor. Às vezes pode ter errado, mas e aí? Justifica isso? Falta às vezes um pouco de empatia ao brasileiro. Aí, a turma do amor, enquanto o povão tá preocupado se vai se manter no emprego, BTG, lucro líquido ajustado cresce 17%.
Enquanto falam em congelar o salário mínimo, o BTG lucra 13,4 bilhões no único trimestre. O Brasil não tem um sistema financeiro, tem um regime financeiro. A questão não é como o BTG lucrou tanto, é quem pagou essa conta. Pois é, né? Porque o banco não produz. O banco só serra de quem tá produzindo alguma coisa, né? Porque ele é muito bonzinho, ele te deu dinheiro, te deu crédito. Aí só pra falar da questão do salário mínimo, né? Editorial do Globo. Corrigir o salário mínimo acima da inflação é armadilha. Como explica Armínio Fraga, a medida acaba por punir os mais pobres em vez de beneficiá-los. Isso aí. Isso aí mesmo. Aí, a gente fala do Estadão de novo, mas essa vez é rápido. Prometo. O Estadão lançou 3 editoriais. Já vimos 2. O da CPI, o do Ramagem e um consórcio do bem. Primeiro editorial, bate em Lula e em Bolsonaro, aponta para a terceira via. O segundo, bate basicamente em Bolsonaro, né? E entra em campo para defender o Supremo, querendo ser, né, o chefe da coisa toda e falar como é que tem que reorganizar os poderes. E o terceiro, só pode ser crítica, né? O terceiro é um editorial positivo, apontando onde está a solução para o Brasil. Um consórcio do bem. 6 empresas de diferentes setores se unem para reflorestar parte da Mata Atlântica. O resultado de um consórcio entre 6 empresas do setor bancário, alimentos, mineração e papel celulose. Mas não é qualquer empresa. A Biomas, especializada em restauro florestal, foi criada em 22 durante a COP27 no Egito. O Brasil é frequentemente citado por especialistas por seu grande potencial de liderança em descarbonização da economia. Portanto, é essencial aproveitar a janela de oportunidades aberta pela adoção das práticas ESG. Temos que ser ESG, diz o Estadão. Ainda que ela ameace se estreitar diante da resistência do Trump ao que ele define como capitalismo woke, termo usado aqui para criticar a influência de minorias, né, no estabelecimento de políticas públicas e privadas. A crise climática, contudo, não é uma abstração ideológica, mas uma realidade que se impõe ao mundo. E quem é essa parceria? A parceria que permitiu a criação da Biomas reúne Itaú Unibanco, Moreira Salles, o campeão nacional que domina, junto com a JBS, a pecuária brasileira Marfrig, Rabobank, um banco aí que tem um DNA holandês, Santander, o duopólio do papel e celulose, ao lado da Klabin, a Suzano e a Vale. A Vale. Não sei nem quem é que comanda na Vale hoje. Será que o Rabobank aparece numa matéria, rapaz, de um escândalo, pra mim era um escândalo, né? Que no final do dia acabou sendo até uma norma da FEBRABAN sobre crédito pra quem tem açougues e frigoríficos, né? Será que é o Rabobank que aparece naqueles áudios? Não funciona do Rabobank? Não lembro. Não lembro. Só perguntando. Só estou perguntando. E o modelo dele, gente, é a geração de créditos de carbono. Liberalismo você curte, né? Liberalismo você curte. Liberalismo você não vai produzir nada, mas o dinheiro vai surgir do nada. Eles vão reflorestar a floresta, vão ganhar muito dinheiro com isso. Te cobrando, né? Quem vai pagar é você, crédito de carbono. Romper o sistema é romper com o sistema. Não é governador democrático. É romper com o sistema. E aí me perdoe, Tarcísio, mas isso aqui é pauta que eu bato na tecla dia sim, dia também. São Paulo será o primeiro estado a substituir diesel, começando pelo agro. Pelo agro, Tarcísio. Todo setor, Tarcísio, vai começar no agro. O governador de São Paulo afirma que o estado está na dianteira da transição energética. Pô, Tarcísio, aí tá dureza, meu irmão. Tá dureza, viu? Dureza, cara, dureza. Eu mesmo eu não aprovei aquela venda da Sabesp. Tu pode falar, tentar me convencer, tu não vai. Né? Não adianta. Ah, Jesus. Substituiu o diesel. A Europa tentou descarbonizar o agro, colheu escassez. Alimentos caros, instabilidade. A Alemanha recuou, a Holanda enfrentou protesto de agricultores. O campo no experimento de gabinete falharam. Que São Paulo não repita, com a década de atraso, os erros que a Europa já tenta desfazer. Sério, velho. Eu coloquei aqui, sabe? Eu, por mim, eu quero um cara assim. Eu nunca quero um Bukele. Aqui é só um exemplo. Você vê, ó. Olha o pensamento do Bukele. É claro que é um país em paz, sem óbitos, sem extorsão,
sem derramamento de sangue, sem cadáveres todos os dias, sem mãe chorando seus filhos. Não é lucrativo para ONGs de direitos humanos, nem para a mídia globalista, nem para as elites, nem para Soros. E o problema deles com El Salvador não é que isso aqui os fez perder seus negócios aqui, mas que está se tornando um exemplo para outros países. Que essa turma aí pode ser derrotada e que nós podemos viver em paz. Uma fala dessa é pesada, né? Repercute. Tu consegue imaginar nossos governadores democráticos mandando uma dessa? Mídia globalista, nem pro Soros. Falar da esquerda é fácil. A janela de Overton já tá muito grande, já dá pra criticar a esquerda, dá. Mas meter assim os Soros, meter o dedo na cara do Soros, das ONGs. Ah, eu pago pra ver um dos governadores democráticos que sentam no colo do Temer falar isso. Eu pago pra ver. Eu quero um louco furioso. Quero romper com o sistema que tá aí. Romper. Até aceito unir com uma parte dele, mas pra romper. Pra romper. A gente pega um pedaço, tá disposto a se destronar, pra gente trocar. Se ele faz. Se a gente tiver como quantificar o mal, se o nível de mal hoje tá em 10, vamos juntar pra descer pra 7, beleza, dá pra conversar. Já é uma redução de 30% de maldade, beleza. Vamos destronar aí, né? 3 grandes. Pode deixar os outros até crescer. Mas tem que fazer. Tem que puxar o tapete de alguém. Aí só pra falar. Quero falar do Temer. Mas não sei se eu vou falar do Temer hoje. Enfim, eu vou falar só. Ah, esse texto aqui ele vai. Eu quero. Esse texto tem uma matéria pra falar depois. Do Gustavo Lima. Que faz muito sentido. Eu vou falar só disso aqui. Só disso aqui porque cola no Bukele. Fábio Van Garten tuitou o seguinte: se continuarem nessa palhaçada de direita sem Bolsonaro, eu vou manobrar de noite por uma chapa pura. Tem muitos mandatos batendo palmas, eleição é voto, e o bolsonarismo é a usina geradora deles. Vamos ver quem os tem. Fábio, eu acho que você já devia estar agora trabalhando de noite. Mete a chapa pura aí, dá pra de ver. Mas trabalhe por isso desde já, cara. Aí vem, ó, Giovanni Moraes, intergaláctico. Direita intergaláctica. Direita com Bolsonaro não é direita de verdade. Quem se alia com Nunes, Kassab, pede voto para Hugo Mota e Alcolumbre. Não pode querer ser realmente reconhecido como direita. Se em 2026 o candidato for ele, é melhor ficar em casa. Perdido por 1, perdido por 100. Não é o mesmo discurso ali do Intergaláctico? Tu tá vendo o prejuízo? Tu tá vendo o que o Salles causou? Junto com os amiguinhos dele? Nossos youtubers também que ficam em silêncio? Tu tá vendo o prejuízo? Mas isso aqui eu acho que vai além. Isso aqui não acho que é massa de manobra, não. Isso se faz maldade sabendo. Aí o curioso é que dia 19 de abril, agora, ainda restam esperanças. Volta, Temer. Que coisa, né? Bolsonaro não perde porque ele é centrão. Bom é o Temer. Bom Temer. E aqui nesse contexto, já se falava, né, que os governadores democráticos estavam sentando no colo do Temer. No primeiro turno, vai. Eu não acredito. Eu não quero crer que no primeiro turno vai ser um governador democrático. Sério mesmo, velho. Não, primeiro turno não. Segundo turno eu apoio qualquer um. Qualquer um pro segundo turno. Mas no primeiro turno, eu nem creio isso daí. O Brasil não merece isso. O que começou ali em 2013 não merece. Não, simplesmente não merece. Não merece. É assim, é falar realmente assim, ó, vencemos, vocês perderam, estamos humilhando vocês. E vamos começar realmente a dar tesouras. Vai ser o Lula da direita. A mesma espiral de silêncio que a esquerda faz para não criticar o Lula, para não ser desgastada, não gerar crise interna e acaba sendo apanhando, vai ser isso. A direita vai ter que ficar pianinho, porque senão vai fortalecer o ponto da esquerda. E aí o sistema fica, né? Se derrubar, aí o sistema se junta com Lula para eleger Lula, o candidato da esquerda, e continuar o sistema sempre se permanecer. E fica nessa eterna briga. E quem manda no país tá intocado. Ninguém toca neles. Ninguém toca neles. Tá lindamente assim.
Sério, que o Brasil não precise escolher um governo democrático, viu? Eu não aguento mais esse papo aí. Ô papo chato. Eu fico por aqui. Deixa aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!